os bastidores do Fluminense estão pegando fogo, hein, rapaziada? O negócio tá quente e eu vou trazer para vocês aqui algumas informações, assim, são informações preliminares, mas a oposição do Fluminense está agindo e em breve vai ser dado entrada aí num pedido de impeachment do presidente Matheus Montenegro. Eu vou trazer aqui informações para vocês, tá? Tem denúncias também que o Fluminense não tá pagando as grades, aquelas grades ali, que eu acho um absurdo aquilo, tá? Eu acho um absurdo não o pagamento do Fluminense, que se não tiver pagando realmente é um absurdo, mas o valor que custa aquelas grades e a quantidade de grades ali totalmente desnecessárias, né? Tem um excesso de grades em volta do Maracanã ali, chama de curral, né? Parece um curral, tu fica andando no meio daqueles troços ali. Grades infinitas que podem custar até 50 mil reais por jogo. 50 mil reais de grade. Isso tudo tá incluído no custo operacional do Maracanã. Vou falar mais sobre isso também. Tem notícia boa do Hulk. Hulk já vestindo o uniforme do Fluminense de treino e fazendo as suas primeiras atividades no CT Carlos Castilho. E claro, né? Hoje tem jogo. Hoje é vida ou morte, né? Hoje, literalmente, é vida ou morte. A gente vem falando sobre isso já alguns jogos da Libertadores, né? Vida ou morte, matar ou morrer. Enfim, essas frases feitas aí sobre coisas decisivas. Mas hoje realmente é. Segundo jogo da quinta fase da Copa do Brasil, ou o Fluminense ganha o Operário, ou ele vai ser eliminado da competição de forma precoce, tendo sua pior campanha, sei lá em quantos anos, se é que não é, a pior campanha da história do Fluminense na Copa do Brasil, tá? Não sei, a gente já saiu na fase preliminar sem chegar nas oitavas? Bom, em algum momento com aqueles times horrorosos aí lá de trás, a gente deve ter sido eliminado, mas com certeza seria uma das piores campanhas aí da década, ou das últimas décadas, né? Bom, enfim, vamos começar pela notícia sobre a entrada que vai ser dada aí, né? Sobre o pedido de impeachment do presidente Matheus Montenegro. Virou matéria de jornal hoje, tá? Cenário político aí, ó. Coronel Vasconcelos pede impeachment do presidente do Fluminense. O cenário político das Laranjeiras sofreu uma forte movimentação nesta semana. O Coronel Vasconcelos, ex-oficial do BOPE, aqui do Rio de Janeiro, e candidato a vice-presidente na última chapa liderada pelo saudoso Celso Barros, anunciou a intenção de protocolar um pedido de impeachment contra o atual presidente do Fluminense, Matheus Montenegro. A iniciativa responde diretamente à polêmica decisão da diretoria de aceitar a mudança de data do clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Segundo Vasconcelos, a representação será encaminhada ao Conselho Deliberativo e aponta que a anuência para o adiamento da partida provocou um desgaste institucional severo e danos às imagens do clube. O documento, que ainda será formalmente protocolado, se baseia no estatuto e sustenta que a gestão de Montenegro teria agido contra os interesses esportivos da instituição. Eu tive acesso a esse documento, tá, pessoal? Eu tive acesso a esse documento. Me foi passado por e-mail. Eu não sei se cabe ou não eu divulgar. Eu não sei se eu tenho autorização para divulgar essa petição, mas eu recebi essa petição no meu e-mail. Então, assim, vai rolar. Ah, mas André, mas o que significa? Significa um primeiro movimento, né, da oposição do Fluminense, que até então era inexistente, contra o que está sendo feito aí pela atual gestão. André, você acha que vai acontecer alguma coisa? Sinceramente, eu acho que não. Vai ser dado entrada lá no Conselho Deliberativo do Fluminense. Conselho esse que come na mão da gestão. Todos eles, não é esse conselho com o Matheus, todos os conselhos do Fluminense, historicamente, sempre comeram na mão de quem está no poder. Assim, eu não acredito que vai dar em nada, mas é sempre importante essa movimentação para demonstrar a insatisfação, assim. Se o Mário e o Matheus acham que é coisa das redes sociais, porque, sim, eles acham isso, né? Eles acham que tudo aquilo que a gente reclama, tudo aquilo que é falado, é coisa de rede social. É culpa dos influencers. Aí, Mário e Matheus, não é culpa dos influencers não, tá? A insatisfação é geral da torcida. Claro que tem uma parcela que acha que tá tudo bem, que não tá acontecendo nada, mas eu acredito, humildemente, que grande parte da torcida do Fluminense esteja insatisfeita com tudo que está acontecendo, tá?
Uma outra informação, uma outra notícia aqui desse vídeo é dessa aqui, ó. Eu tô trazendo aqui da BTB Esportes, tá? Sem pagar as grades. E aí lá no Instagram do BTB você vai ver a foto e tudo mais, ok? O Fluminense não efetuou o pagamento do aluguel das grades de contenção em 12 dos últimos 13 jogos como mandante. Cara, olha isso. É muita coisa, hein? Dos últimos 13 jogos não pagou 12. Uma das principais críticas internas envolve o fato de o Fluminense não possuir grades próprias. Pô, se você paga 50 mil de aluguel, que vai ser falado aqui na matéria, não era mais fácil você comprar essas grades e tê-las, ao invés de ficar pagando esse aluguel por jogo? O argumento mais utilizado é que os custos de manutenção e conservação poderiam superar os valores pagos pela locação. Ai, meu pai. Ainda assim, dependendo da partida, o aluguel pode ultrapassar os 50 mil reais. Então quer dizer que você pintar as grades ali, porque basicamente é isso. Basicamente é isso. Qual o custo de manutenção de uma grade? É tirar a ferrugem, né, que vem aparecer com o tempo, e pintar. Desamassar um pé, alguma coisa, caiu, amassou, desamassar. O custo de manutenção pode ultrapassar o valor do aluguel. Aluguel, 50 mil reais por jogo. A empresa responsável pelas grades é a Equiloc, Locação e Serviços, fundada em 2011. O aluguel de estruturas como grades de contenção e organização de filas faz parte dos custos operacionais do estádio, sendo arcado tanto por Fluminense quanto por Flamengo em jogos no Maracanã. Ou seja, quem tinha que comprar as grades não era o Fluminense, era a Maracanã S.A., correto? Já que essas grades são utilizadas em jogos do Fluminense e do Flamengo, o Maracanã tinha que comprar essas grades, e não o Fluminense individualmente. Até o momento, não há previsão de mudanças nesse cenário. Procurada, a assessoria do Fluminense preferiu não comentar o débito. E aí, quem assinou aqui foi o Paulo Brito. A notícia é do Paulo Brito, tá? E por que eu trouxe pra cá? Porque o Fluminense foi procurado, pô. O Fluminense foi procurado. Não é uma coisa assim, estão jogando a notícia, é mentira, fake news, querem criar crise no clube, parará. O Fluminense foi procurado. Ele poderia ter se manifestado e falado, é mentira, as grades estão em dia. Se o Fluminense preferiu não se manifestar, ok. A gente fica com a notícia, então. Né? Teve a oportunidade de se defender. Não quis. Abriu mão. Não quero falar. Então, a notícia tá dada. Isso aqui é só uma notícia. Tá bom? Cara, eu tô muito preocupado, hein? Com essas questões financeiras do Fluminense, sabe? Tô muito preocupado. Direito de imagem que atrasou, premiação não paga, agora pagamento de grades atrasado. O que tá acontecendo? Cadê aquele equilíbrio financeiro? Cadê aquela gestão saudável que o Mário fazia aí nos anos anteriores? O que tá acontecendo com o Fluminense? No ano passado, o ano de maior arrecadação da história, mais de R$1 bilhão de receita. No ano seguinte, o clube começa a dever todo mundo, pagar ninguém, atrasar. É isso? Preocupado com isso, tá? Preocupado. Mas vamos falar de coisa boa aqui, né? Vamos lá. Vamos falar sobre o Hulk. Diretamente aí da página oficial do Fluminense, do site do Fluminense, tá? Hulk inicia atividades no CT Carlos Castilho. Notícia de hoje, 12h42. Eu tô gravando esse vídeo agora 1h da tarde, então super fresquinho, ok? Atacante fez testes físicos e foi a campo pra corrida. Já fez ali uma corridinha, né? Tá aí a foto dele com a roupa de treino. Amanhã desta terça-feira foi de muito suor para Hulk no CT Carlos Castilho. Um dia depois de desembarcar no Rio de Janeiro e se apresentar ao Fluminense, o atacante iniciou os trabalhos com testes físicos e atividades na academia. Esse teste aqui é para medir o nível de força, tá? Na perna dele. No caso aqui, quando ele tá fazendo força para cima, para medir a força do quadríceps. Se eu não tô enganado, cadeira isocinética. O nome dessa cadeira aqui custa dezenas de milhares de reais. Custava na minha época, se bobear, até mais do que isso, tá? Isso aqui é um equipamento bem legal. Ela tá ligada num computador e os fisiologistas e preparadores físicos... Esse aqui é o Juliano Spinelli, né? Que é o fisiologista, chefe da fisiologia do Fluminense. Ele tá aqui monitorando. Tem uma tela aqui, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aqui, mas tanto os dois fisiologistas... O Hulk aqui tá fazendo força com o olho fechado, né? Mas existe uma tela, tem uma telinha aqui que mostra todos os números. Isso aqui é bem legal. Bem legal. Hulk chegou cedo ao CT, realizou uma bateria de exames com o departamento de fisiologia, incorreu e volta do gramado. Agora a previsão é de que o jogador se junte ao elenco e já participe do treino desta quarta-feira. Olha que legal.
O Hulk já vai estar em campo treinando, né? Não jogando, treinando. Amanhã. Que bacana. A ideia nesse momento é chegar a um diagnóstico inicial da força e da função dele, do histórico de lesão. Então ele teve uma entrevista com o médico e depois fizemos um check-up global com ele. Tanto na parte morfológica, relação de componente de gordura e componente muscular. Ou seja, a famosa avaliação física, né? A gente fez os testes bioquímicos, avaliação de movimentos e análise de força. Foi uma avaliação geral, para entender o estado dele. E a partir daí, a gente projeta um plano de treino específico, caso haja necessidade de alguma correção específica, para ele ter um resultado favorável de desempenho físico e protetor para lesão muscular. Com tudo isso, a gente passa para a comissão técnica qual o perfil dele. Perfil de força, de potência e de resistência. Explicou aí o Juliano Spinelli, tá? Coordenador de performance e ciência. O atacante, o primeiro contato com a torcida tricolor acontecerá no sábado, né? Então o Hulk vai ser apresentado para a torcida no sábado. Aqui tá ele fazendo aquele exame, furadinha no dedo, né? Para fazer os exames bioquímicos ali. E aqui embaixo, ele abraçando aí o Germancano, o primeiro encontro dos dois aí. Pelo menos o primeiro encontro divulgado, né? Então é isso, tá? Notícia bacana aí. É bom ver o Hulk nessa situação, já treinando. E aí, pessoal, tudo na vida tem um lado bom, tem um lado ruim, né? O lado bom dele não poder jogar agora é justamente esse. Ele vai fazer toda a preparação física, uma espécie de pré-temporada, e quando ele estrear, ele vai estrear zerado. Zerado. Né? Sem nenhuma restrição, entrosado com os companheiros, pelo menos nos treinos. Assim, eu vejo com bons olhos. Já que não pode jogar, pelo menos ele vai se preparar para quando estrear com força total, né? Aqui na tela está a provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje contra o Operário. Jogo decisivo, jogo de vida ou morte, jogo que o Fluminense precisa vencer. Precisa. O Fluminense hoje e na semana que vem contra o Bolívar, ou ganha ou mete o pé. É só isso, não tem opção. E o Fluminense só ganhou 2 jogos nos últimos 11. Então, assim, pode parecer fácil, mas eu duvido que você, torcedor tricolor que esteja do outro lado aí, que você não esteja preocupado com isso. Tá? Então, assim, é o Operário, é da Série B, perdeu no sábado jogando com o time titular, acho que foi 3-0 pro CRB, jogando fora de casa, mas o Fluminense não foi capaz de vencê-los jogando lá no Paraná. O Operário, ano passado, foi eliminado pro Vasco, finalista da Copa do Brasil, finalista. O Vasco foi quase foi campeão da Copa do Brasil. E passou por esse mesmo Operário nos pênaltis em São Januário. Numa dificuldade tremenda. Então, assim, se entrar de chinelinho, achando que já ganhou, com o futebolzinho que a gente tá jogando, amigão, vai dar ruim, hein? É bom que o Fluminense jogue bola, é bom que o Fluminense vença o Operário, porque a situação tá preocupante. Vamos lá, segundo o GE, essa aqui seria a provável escalação do Fluminense, tá? Fábio no gol, Guga na lateral direita, Ignácio faria a dupla de zaga com Freitas. Assim, eu tô meio sem entender. É isso mesmo? O James virou reserva do Ignácio, sendo que a dupla Ignácio e Freitas é a dupla que mais tomou gols jogando pelo Fluminense no ano. E outra coisa, toda vez que o Ignácio joga, o Fluminense tem uma média de 2 gols tomados por jogo. Que doideira é essa aí? Ignácio titular no lugar do James. Só porque o James falhou 2 jogos, tirado do time. É isso? Enfim. E Arana na lateral esquerda. Guga e Arana. Facundo Bernal, Hércules e Lúcia Costa. Seria o meio-campo ali. Tá? Meio-campo ok, ideal. Só tá faltando o Martinelli aí. Ataque. Savarino, Canóbio. Ele insiste com Canóbio. Ele vai morrer abraçado com Canóbio. E existe uma dúvida no ataque entre John Kennedy e Castilho. Acredite se quiser, tá? Na live de ontem à noite eu coloquei todos os números aqui. E acredite se quiser, a essa altura do campeonato, na cabeça do Zubeldia, ele tem dúvida de quem é o titular do ataque. Se é John Kennedy ou se é Castilho. Acredite se quiser. Tá bom? Então, assim, vamos aguardar. Vou fazer um pré-jogo extenso hoje aqui. O jogo do Fluminense é 9h30. Devo começar a live aí a partir de 8 horas. Tá? Vamos fazer o pré-jogo, mais o react. Não vou ao Maracanã hoje, já tinha falado com vocês antes, né? Por motivos pessoais.
Estarei no Maracanã no sábado, na próxima terça-feira, mas hoje eu vou assistir de casa e vou fazer react. Então eu conto com a tua presença, tá bom? A gente desenvolve mais esses assuntos mais tarde. Vou lá que o vídeo já tá ficando longe demais. Grande demais. Fique com Deus aí, galera. Forte abraço. Saudações tricolores e vence o Fluminense. Hoje, mais do que nunca. Hoje. Se não ganhar, tchau, Copa do Brasil. Amanhã e sempre, tamo junto. Valeu.